Antônio Bazzano, argentino, Henrique Gomes, Antônio Lugo e Manuel Sanches, espanhóis. 4 estrangeiros que vieram embarcados para São Luís ainda nos anos 1910. Ficaram por um tempo na região portuária, vivendo de pequenos bicos. Depois conseguiram um emprego na primeira oficina mecânica do Maranhão, que era a Garage Francesa, do francês Georges Guinart, que ficava na Rua do Rancho, no centro da capital. Esses estrangeiros já viviam de pequenos furtos na região do centro. E pela sua vida boêmia, acabaram contraindo dívidas em alguns estabelecimentos comerciais. Uma grande dívida foi contraída no Café São José, que era um estabelecimento que ficava no canto da Rua Grande com a Rua do Passeio. Hoje em dia é uma loja de confecções. Para fugir das cobranças frequentes, eles decidem arquitetar um plano de morte do dono do estabelecimento. Dessa forma, no fatídico dia de 10 de novembro de 1913, eles arquitetam o plano. Porém, nesse dia, o proprietário Tomás de Aquino, que morava na Rua do Norte, ele acaba faltando ao serviço por questões de saúde e envia o seu irmão para tomar de conta do estabelecimento, José Diniz. E ele tinha a ajuda de um jovem adolescente chamado Jorge Ribeiro, que era uma espécie de caixeiro do estabelecimento comercial. Os 4 estrangeiros ficam então propositadamente até tarde da noite no estabelecimento comercial, esperando o movimento das ruas diminuir. Então eles trancam a porta e, no momento de distração de José Diniz, eles o esfaqueiam até a morte. O jovem Jorge Ribeiro presencia tudo aquilo e também é vítima dos assassinos, que o esfaqueiam com muitos golpes e acabam o envolvendo num saco de estopo. Eles então trancam o estabelecimento e fogem em direção à Rua do Rancho, a Garagem Francesa, onde eles trabalhavam. Porém, no caminho, no beco do teatro, eles param numa padaria, compram pão e tomam café. Após a descoberta do crime por populares e pelo dono do estabelecimento, Tomás de Aquino, as autoridades policiais são acionadas. O delegado Públio de Melo e o chefe de polícia Alcides Pereira logo elucidam o crime, após incursões feitas à Rua do Rancho. Os criminosos são interrogados e presos. Após o julgamento, todos são condenados. Alguns são extraditados, um deles consegue fugir para o Pará e o Antônio Bazzano cumpre sua sentença no Maranhão até o fim. No governo de Luiz Domingues, ele teve a sua pena anistiada, porque ele participou de uma missão de salvamento a algumas vítimas de incêndio na Igreja dos Remédios. Ainda no seu período de presidiário, Antônio Bazzano teve um relacionamento com uma maranhense e com ela teve um filho. Portanto, deixou aqui descendentes. Porém, não se sabe o fim de Antônio Bazzano. O que se sabe é que o pesquisador Valdemar Santos, aquele que escreveu o Perfil de Ana Jansen, teria entrevistado o criminoso pouco tempo antes de sua morte, já bem idoso, morando no bairro do São Cristóvão. Também não se sabe o paradeiro dessa entrevista. E aí, você conhecia essa história? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Só lembrando que descendentes de pessoas que praticam qualquer tipo de atrocidade no passado não são responsáveis por elas. E a gente não pode analisar essas figuras do passado sob a nossa ótica do presente. Um grande abraço.